Quarta-feira, gente, quarta-feira tá uma chuva danada, quis fazer um climinha aqui de outono e inverno. Eu sou a Joyce Rodrigues, do canal Ler Até o Amanhecer, e bom, em mais uma quarta-feira nós vamos falar de mais uma temporada de American Horror Story, porque quarta-feira é dia de quarta série, então a gente vai falar dessa série que já ficou aí, a gente já fez aí todos, né, desde a primeira temporada, agora a gente já vai pra sexta temporada, e eu já vou alertando vocês que essa série, eu sempre comento alguma coisa, né, eu falo que algumas séries eu vejo que a pessoa aborda muita vaidade ou coisas assim. Eu acho que essa série, o que marca muito seria a mídia, imprensa e tudo que rola ao redor. Percebe que ali é uma brincadeira de mostrar como vários elementos que são encontrados, inclusive como lendas e coisas, são exploradas na televisão. Porque quando a gente abre a sexta temporada, a gente se depara justamente com isso, com uma série de TV. Essa série de TV é basicamente igual essas séries de TVs que a gente vê, tipo, Eu Vi na Netflix, coisas assim. Então é muito bacana porque você vai ver personagens contando a sua história, sendo representados ali na dramatização por outros atores que também fazem parte ali do elenco ali quase fixo ali de American Horror Story. Essa temporada ela é dividida em duas fases. Então essa primeira fase vai ser a fase onde a história real, que é Pesadelo em Roanoke, será contada pelas pessoas que passaram por isso, e na segunda parte, eu vou avisar quando ela chegar, será então a volta a Roanoke, os 3 dias de pesadelo, enfim, em Roanoke. Seria mais ou menos isso, 3 dias de pesadelo, tormenta, macabro e tudo mais, e lá de novo. Então será quando eles vão retornar junto com os atores, tá bom? Então eu vou contar a primeira fase dessa temporada e depois a gente pula para a segunda fase para não ficar tudo mais confuso, tá? Bom, inicialmente, quando a câmera é ligada, tem uma pessoa assim como eu, dando um relato, ela tá assim de frente com a câmera, é típico programa de TV, e quem fala é a Shelby. A Shelby, ela é uma mulher branca e ela é casada com o Matt, que é um homem negro. E aí o que que acontece? Qual o problema disso? Nos Estados Unidos, por mais que a gente pense que não, ainda existe muito preconceito com casais interraciais. Então, talvez o preconceito seja até um pouco maior do que um casal, por exemplo, de pessoas pretas. Então, quando você mistura esses dois, né, você coloca um homem branco ou uma mulher negra, coisas assim, você sofre alguns preconceitos. E aí, o que que aconteceu nesse período de tempo? Os dois, eles mostram que eles tinham um relacionamento assim perfeito, chega a ser até, bem casal margarina mesmo. A Shelby é uma personagem bem chatinha, mas faz parte ali, é interessante essa chatice dela. E também chega a ser um pouco hipócrita, todo mundo ali é um pouquinho hipócrita. E ela tá de frente à câmera contando então o que aconteceu com eles, né, com o casal. O casal morava em Los Angeles e ela era uma professora de yoga e ele um vendedor farmacêutico. Um dia eles estão saindo, eles decidem ter uma vida juntos, ela está grávida, então eles estão passeando quando uma gangue é iniciada, está tendo uma iniciação em uma gangue e um cara acaba nocauteando o Matt. O Matt cai no chão, bate a cabeça e começa a lutar pela vida no hospital. A Shelby fica muito nervosa, então ela vai até o quarto, fala com ele, uma coisa meio bela adormecida, dá um beijo nele e o cara acorda. Só que o que acontece? Ele vai ficar incrível, vai ficar ótimo, só que ela vai perder o bebê. Então isso vai mexer com o casal, eles vão ficar apavorados, aí aquela velha máxima, né? Bom, vamos para um lugar mais calmo e seguro, vamos para o campo, como se o campo também fosse um lugar tão seguro. Bom, fugindo aí de tudo isso, né, fugindo aí do pesadelo da cidade grande, eles acabam então na Carolina do Norte, que seria uma região rural. Quando eles chegam lá, eles encontram uma casa, né, eles gostam ali do ar. Na verdade, o Matt gostava, a Shelby nunca gostou muito não. Mas ela achava seguro, curtiu a ideia no início. Depois eles encontraram uma casa, que foi uma casa ali construída em 1762, tá? Se não me falha aí a memória, porque eu tô contando aqui de memória. 1762, e o que que aconteceu? Essa casa, ela estava ali abandonada, estava à venda, né, a casa, e aí eles começaram a ver a casa e acabaram gostando, só que eles acharam que eles não teriam condições de comprar a casa, era uma casa grande, bem bonita e tal, só que a casa estava em leilão, e isso deixou eles assim meio, né, e o leilão começava com 21 mil dólares, e eles acharam aquilo muito barato assim.
E tinha, junto com eles, já vou apresentar, a família Polk, querendo comprar casa também. A família Polk vai aparecer muito na série, e eles também fazem ali alusão àquelas pessoas que aparecem sempre naquele filme Pesadelo na Floresta, sei lá, alguma coisa, que eles são um pouquinho, sabe? Que eles praticam aquele ato de pegar pedaços de pessoas da sua própria espécie e ingerir, né? Para não falar a palavra aqui, ferrar com o vídeo. Bom, e aí o que acontece? A família Polk era uma família muito esquisita, eles sempre acabam, né, tendo filhos entre eles ali, tem uma coisa meio mãe, né? Uma família bem incestuosa. E essa família começa assim ferrenhamente a tentar comprar a propriedade. Bom, o que vai acontecer? Eles começam com 21 mil, 27 mil, aí até que o Matt vira e fala, bom, eu dou 40 mil dólares. Era tudo que eles tinham na poupança, mas eles conseguem comprar casa. Ok, eles compram a casa e acabam ganhando aí de brinde os inimigos aí, que são os Polk. Quando eles começam ali a vida na casa, a gente já começa a perceber uma semelhança com Amityville. Por quê? Mas Amityville na fase dos Lutz, tá? Quem não conhece a história dos Lutz, do casal Lutz, tem vídeo aqui na playlist dos Cestos Assustadores. Gente, também vai ver também muita coisa, muita semelhança com a Bruxa de Blair. Também tem vídeo aqui no canal. Bom, e aí o que acontece? Quando eles entram na casa, eles têm ali uma primeira noite, começam aqueles barulhos de porcos, aqueles guinchos de porcos, como acontece com a família Lutz, com o Sr. Lutz. E aí o Matt levanta, eles estão lá no meio de um ato ali amoroso, né, por assim dizer, e ele levanta com aquele barulho, tal, ninguém sabe direito o que está acontecendo e coisas estranhas começam a acontecer na casa. Ele era um vendedor farmacêutico, ela praticava yoga, que também é uma semelhança com a família Lutz. Por quê? Porque quando eles compram a casa de Amityville, eles queriam uma sala, né, para poder fazer ali, eles diziam que eram as tais meditações. E aí o que acontece? Ela vai, né, e começa a ter ali algumas experiências. É com ela que vai começar tudo, então ela vai começar a ver coisas, ela vai começar a ver o Homem-Porco, ela vai encontrar coisas que assustam ela. Um dia ela vai estar na banheira de ofurô lá na parte de fora da casa, e aí ela tá tomando um vinho, e aí alguém tenta afogar ela na banheira, ela acaba quebrando ali a taça de vinho e tal. Chamam a polícia do lugar não quer saber, porque no fundo todo mundo sabe que a casa ela é amaldiçoada, então ninguém quer se meter, e se não for a casa, são os Polk, e os Polk pagam a polícia e se orgulham disso, dizem que pagam muito melhor que o governo para a polícia se manter na deles e não se meter com a vida deles. E depois a gente vai entender o porquê também, tá? Aí o que acontece? Depois, quando a polícia chega, nada é feito, o Matt fica bem aborrecido, mas até então ele acha que a Shelby tá tendo só algum problema, né, de adaptação com o lugar, com a casa e tudo mais, até o dia que ele vê também. Ele vai acabar vendo, então, o fantasma, na verdade, de duas mulheres, que eram duas enfermeiras, que eram irmãs, e essas enfermeiras elas eram conhecidas por terem matado ali algumas pessoas. Só que a cena que ele vai ver é a seguinte: duas enfermeiras, uma mulher e uma senhora de idade, na verdade, e elas acabam ali tirando a vida da mulher, e a primeira letra do nome dessa mulher era M. E tingem com spray a letra M, começando assim uma palavra que depois vai ser Mother. Ele já entra ali com essa cena, ele acaba enxergando isso e ele chama a polícia. Nessa época eles já estavam passando por muita coisa dentro da casa, e aí eles acreditavam que era os Polk, então a polícia colocou até uma viatura, o cara tava dormindo quando o Matt foi atrás, sabe, assim, mas bem assim, sem vontade mesmo. O cara vai até lá e não encontra nada, e aí eles começam a desconfiar, inclusive, do casal, que o casal tá vendo coisa o tempo todo, chama a polícia o tempo todo, eles começam a se irritar. Como o Matt, ele trabalhava como vendedor farmacêutico, às vezes ele precisava viajar por dias, e era uma coisa que a Shelby gostava muito, na verdade ela já estava de saco cheio, porque ele estava muito em cima, né, ali, muitos dias ali com ela, não estava acostumada com isso. Ele vai e chama a irmã dele, Ali. Ali ela é uma policial que acabou de se divorciar, perdeu a guarda da filha, ela só consegue ver a filha um dia a cada 14 dias, porque aconteceu um problema no trabalho dela, e quando eles foram descobrir, ela estava viciada em comprimidos. Começou com comprimidos, né, ali com analgésicos, e aí fala também, é um alerta sobre o uso do analgésico, eu acho bem interessante, e depois ela começou também a ingerir muita bebida alcoólica, virou ali alcoólatra. Então isso fez com que o casamento dela acabasse, e ela também se afastou muito da filha. Mas ela era uma mulher, assim, muito forte, né, ali toda, né, policial, treinada, tá, uma mulher muito forte.
e ela estava lutando contra o vício. Então o que acontece? Ela vai para casa do irmão, então, né, do irmão e da cunhada, e as duas não se dão muito bem. Ela diz que a Shelby é uma mulher fraca que não serve pro irmão dela e bom, etc e tal. Bom, aí o que vai acontecer? Ele também vai instalar, o Matt vai instalar câmeras de segurança conectadas junto com o celular dele, então tudo é sincronizado para que ele possa ver o que está acontecendo na casa, mesmo quando ele está fora. Quando começa ali, né, ali ela não acredita na Shelby, ela acha que a Shelby tá falando abobrinha só para poder ir embora, voltar para Los Angeles, porque ela não quer continuar morando no campo. E isso começa a dar um atrito ali entre as mulheres. A Shelby, ela começa a cozinhar e ela bebe muito vinho. A outra vira e fala para ela, olha, tem como você não beber e tal, eu tô lutando contra o álcool e tal. Beleza, passou. Aí quando é um dia, simplesmente parece uma garrafa vazia, assim, parece um barulho, ela vê assim, tipo um fantasma assim, e aí aparece a garrafa caída ali, vazia do vinho, como se fosse assim para provocar mesmo ali. Ali acaba se irritando, as duas mulheres começam a discutir, a Shelby fala que não foi ela, gente, mó rolê, aquelas treta mesmo. E o que tá acontecendo? Enquanto elas estão tretando, o Matt tá vendo que o celular dele emite ali um alerta, e ele vê que tem muitas pessoas com tochas em volta da casa. E ele tenta ligar, só que as duas estão discutindo e elas não escutam o telefone. Nessa hora, elas acabam ouvindo um barulho muito forte, acabam descendo ali para procurar o que é esse barulho ali, começam a dar uma olhada na casa e descem para o porão. Quando chega no porão, elas encontram uma televisão passando ali um vídeo com um homem falando que está enlouquecendo, e por trás tem como se fosse um homem mesmo, né? Com uma cabeça de porco bem desfocada no fundo. Elas ficam muito assustadas, alguma coisa prende elas por uns 20 minutos ali no porão. Quando elas saem de lá, toda a casa, sabe aqueles bonequinhos feitos de palhinha, de galinho de mato, igual o da Bruxa de Blair? Gente, tá pela casa toda, assim, tipo, colocaram aquilo, enfeitaram a casa deles todinha ali com aquelas bonequinhas ali. Bom, a polícia é chamada pelo Matt, até a polícia chegar, o Matt já estava praticamente lá. Então ele pega e olha, e a Shelby mostra para ele o vídeo. Ele olha, mas ele não acredita muito, acha que tá todo mundo muito alterado. É tipo aquilo, né? Todo mundo tá morrendo de medo e aí sai para beber água de luz apagada. É umas coisas meio assim. Começa uma vida ali entre eles todos, e aí chega o dia da visita da Flora. A Flora é filha da Lee, então o Mason, que é o ex-marido da Lee, a irmã, né, do Matt, ali a cunhada da Shelby, ele traz a menina para visitar a mãe, então ali tá no campo, tá com outras pessoas e tal, só que o cara também é um mala grosso pra caramba, cara mala mesmo, chato pra caramba. E aí ele deixa a garotinha lá, a menina é pequena, acho que tem 8 anos de idade, ele deixa a garotinha, e a menina fica super feliz, brincando pela casa e tal. Só que a menina começam a acontecer coisas estranhas na casa, ali é atingida por alguma coisa, e também a Shelby acaba vendo espíritos parece uma criança que é de outro tempo no quintal, chama o Matt vê também, e eles acabam indo lá pro quintal e encontram um alçapão. Quando eles descem no alçapão, eles encontram uma câmera, eles percebem que alguém já tinha morado ali, e é quando eles vão encontrar o professor Elias. O professor Elias tinha comprado a casa em 1997 para poder estudar os crimes que aconteciam dentro da casa. E aí ele parou e contou quem eram aquelas freiras que então o Matt tinha visto. Ele começa ali com, bom, meu nome é Elias, fato. E aí ele começa a pegar coisas da história. Teoricamente, essas duas enfermeiras, elas existiram, só que elas teriam desaparecido, fugido para outro país, mas a história não foi bem assim. Essas duas enfermeiras, elas eram duas assassinas. Então elas iam para clínicas de idosos sempre juntas, e ali as pessoas começavam a morrer. Então elas saíram de lá antes que acabassem presas e compraram essa casa para poder fazer a própria clínica delas. Só que nessa casa de repouso, elas cobravam um valor muito barato, que era para as pessoas colocarem os indesejados mesmo. Ninguém voltaria para saber se está viva ou morta. Porque o que acontece? O único critério de escolha eram os nomes. Todos os nomes que tivessem letras que dessem ali para escrever mother. E assim elas iam matando as pessoas de acordo com a primeira letra do nome para dar continuidade na palavra que elas estavam escrevendo. Elas não chegaram a terminar a palavra porque a última letra ficou faltando, porque um dia quem chega é a açougueira, porque ela está na lua de sangue, e nesse dia as mulheres desaparecem. Quando a polícia chega, né, um tempo depois, enfim, todas as pessoas que moravam ali estão mortas, eles descobrem tudo, mas não conseguem encontrar as duas irmãs. Por quê?
Nas noites de luas de sangue, todas as pessoas que eram da colônia de Roanoke voltam ali em forma de espírito e acabam aparecendo e pode sim interagir, pode agir como se fosse ali de carne e osso. Isso é uma coisa muito normal no universo de American Horror Story. E eles sempre precisam matar ali, pelo menos uma vez por ano, uma pessoa. Eles dizem que isso é sangrar a terra era uma coisa, foi um hábito que eles pegaram e a gente já vai chegar nessa parte. Eles fizeram isso com as duas irmãs. Tudo bem, então segue ali o baile, né? Ele conta essa história. E aí ele conta que depois que ele se mudou para lá em 1997, mais especificamente 11 de outubro de 97, ele vai e descobre que a vida dele está se tornando um inferno e já dura 2 meses e parece que ele acabou morando 6 ali, então ele ficou no porão mais uns 4 para tentar relatar tudo, porque ele queria escrever um livro. Tudo bem, então esse professor era um homem que existiu. Quando eles saem de lá, eles ficam perplexos com o que eles viram e tal, e descobrem algo da lua de sangue, que tem a ver com aquela lua de sangue. A Flora tá com a Lee. E aí, quando o Mason for buscar a Flora, todo mundo já tá ciente ali de que manifestações estranhas acontecem, inclusive a cética ali, porque a Lee estava bem cética, ela também já tinha visto e acreditava que tinha coisas ruins naquela casa. O Mason vai buscar a filha deles, a Flora, e quando chega para pegar a menina, cadê a menina? Aí eles começam a procurar pela casa e encontram um lugar assim fechado, parecia assim, até um, sei lá, um esconderijo ali, e ela diz que está brincando com a amiga fantasma dela chamada Priscila. Tudo bem, e aí o que acontece? Ela vira, olha só que, né, que informação também que uma criança de 8 anos dá para um pai que já assim, nasceu de mal com a vida. Bom, a Priscila disse que todos dessa casa morrerão e que eu serei a última. O Mason ficou louco da vida, falou: que tipo de coisa acontece nessa casa, eu vou levar ela daqui, vou falar com o juiz e você nunca mais vai ver a Flora. Foi terrível, a menina foi embora chorando, que não sei, olha, foi terrível. Só que ali ela acaba desabando, então ela acaba bebendo. E no dia que a Lee bebe, tem também o lance do homem porco, que sempre aparece, é um espírito que aparece, que tem uma cabeça de porco, é um homem com cabeça de porco. E aí também a gente entende qual é a lenda, né? Que, enfim, é contada. O psiquiatra lá na primeira temporada do rapaz que tem medo do homem porco, que matava as pessoas com cabeça de porco. Então é daí que vem a história, tá? Depois os Polk contam que essa pessoa teria sido um ancestral da família deles. Bom, aí também continua aí a série, né? A série vai rodando. E o que a Lee faz? A Lee, ela pega um dia, ela tá com saudade da filha, e ela busca a menina no colégio, leva, né, ali pra casa deles, e não avisa o Mason, o marido dela, o ex-marido, na verdade, dela. O cara fica muito louco, não é muito puto da vida. A Shelby ainda avisa que isso não é uma coisa legal, que isso pode prejudicar ela, todo mundo fala. Aliás, a Shelby fala pra caramba. E aí, o que acontece? A menina desaparece. A menina desaparece, imagina como esse pai... Nossa, a vida da Lia, assim, virou, assim, um inferno. O que aconteceu também? Chega a lua de sangue, né? Que é pra deixar tudo melhor. Bom, eu sei que eles começam uma busca com a polícia não tá com muita vontade de procurar, eles começam a fazer buscas, voluntários começam a aparecer, eles buscam por 3 dias. Até que um dia eles são atraídos ali pra uma cabana. E essa cabana seria uma cabana onde os Polk morariam, uma das cabanas ali dos Polk. E quando eles chegam lá, tem 2 pré-adolescentes, assim, todos assim, parece que tem umas bolhas pelo corpo e muito sujos. E eles guincham, assim, como porcos mesmo, e eles não falam nada, eles estão mamando numa porca. É uma cena bem bizarra. E depois eles descobrem que a única palavra que eles conseguem falar, eles levam até a polícia, né, dá banho e tal, tenta interagir. Parece aquelas... Tem uma história de crianças que são criadas ali, que foram criadas no meio do mato pela vida toda e não entendem nada do nosso mundo. E eles são desse jeito. Então, quando eles tentam interagir, perguntar alguma coisa pra eles só sabem guinchar, tipo, não é nem como se eles falassem, eles emitem, tipo, um croatoan, mas muito esquisito. Então eles conseguem ali identificar a palavra, todo mundo escuta. O Mason aparece nesse dia, porque eles também estão tentando pegar algum depoimento desses 2 pré-adolescentes aí, mas eles não falam nada, né? Não sabem falar. E aí ele começa a ficar muito irritado, ele é bem grosso com a Lee, e basicamente até agride a Lee. Então ele é bem, assim, na minha opinião, escroto. E aí o que acontece? Ele acaba discutindo com a Lee e diz pra Lee que ela vai acabar na cadeia se não acharem a menina. Nesse dia... Vai todo mundo dormir, todo mundo ali tá cansado, decidem que vão dormir um pouco, só que
Daqui a pouco é uma gritaria danada e quem está pendurado na árvore mais alta do lugar, mas é muito alta, gente, é assim, absurdamente alta, o Mason. E aí todo mundo começa a se perguntar quem teria feito aquilo. Pensaram sim que poderia ter sido ali, uma vez que ela estava brava, estava com raiva, só que não teria como uma pessoa colocar, e isso permanece um mistério, né? Como ela conseguiria colocar um homem tão grande num lugar tão alto? Eles chamam a polícia, todo mundo presta depoimento ali, né? E eles não têm ali não sabem, acham que alguém matou ali o Mason. Só que vocês lembram que o Matt tinha colocado a câmera de segurança lá no coisa dele, lá no celular dele. Então ele começa a olhar na câmera de segurança e ele e a Shelby, eles descobrem que ali ela ficou fora de casa, passa ali saindo e ali fica fora de casa por exatas 4 horas. E aí o que acontece? Eles começam a desconfiar que pode ter sido ali. Mas acabam ficando ali naquela, avisa a polícia, não avisa a polícia, acabaram não avisando para a polícia, deixaram para lá, sabe? E quando falam com a Lia, ele fala, como eu conseguiria colocar um homem naquela altura? E meio que colou, entendeu? No meio desse vucu-vucu dessa briga, quem vai aparecer? Um homem chamado Clickett. Ele é um vidente. E o Clickett, ele começa a dizer que ele sabe o que acontece naquela casa, então eles fazem uma sessão espírita ali. A açougueira aparece nesse dia, parte uma vela ao meio, é uma situação assim terrível. Ele diz que consegue conectar a Priscila e a açougueira diz que não está com a Flora. O espírito da açougueira, tá, gente? A açougueira não está com a Flora e quem está com a Flora é a Priscila. Então ele começa a tentar chamar a Priscila, mas parece que a Priscila está tentando proteger a Flora, escondendo a Flora, para que a açougueira, então, quando fosse aí o dia do sacrifício, aí o dia de sangrar a terra, não acabasse então pegando a Flora. Agora, eu vou pular aqui para a parte de quem é a açougueira, para eu não ficar falando açougueira e vocês falarem, mas quem é a açougueira, tá? Na colônia de Roanoke, quando eles foram então para Carolina do Norte, lá muitos séculos atrás, o que acontece? Quem é a açougueira? A açougueira é a Thomasin. A Thomasin Smith, ela era então mulher do John Smith, que foi um homem que saiu do lugar onde eles estavam ali, acho que eram 130 pessoas, e acabou indo para a Inglaterra para tentar buscar suprimentos, porque eles estavam morrendo de fome, eles não conseguiam encontrar comida, e eles começaram a ter problema com os nativos ali, os nativos que não queriam que aquelas pessoas ficassem ali, né? Sempre vem ali o cristianismo, eles eram puritanos, então tudo era muita oração, muito isso, então para eles, os nativos, né, eram como se fossem assim, demônios, então eles não queriam proximidade, e meio que virou ali uma briga entre eles, até muita gente acha que essas pessoas, porque de fato isso aconteceu, as pessoas desapareceram, tinham sido então os nativos. Bom, e aí o que acontece? Eles começam um período de fome. A Thomasin tem um filho, o Ambrose. Todo mundo quer ir embora, quer migrar para outro lugar para ver se encontra comida. O Ambrose, ele teria que ficar do lado da mãe dele. A mãe dele ficou responsável pela colônia, a Thomasin, que é a açougueira. E a Thomasin, ela disse que não vai sair de lá porque o marido dela disse para ela ficar lá e que era para esperar por ele, e era isso que eles iriam fazer, e que ela estava racionando a comida. Eles estavam muito irritados e dizem que vão de qualquer jeito. E diz que se ela não se render ao que eles estão dizendo, ela vai acabar sofrendo um castigo e ela vai ser banida. E aí, nessa hora, ela se ampara ali no filho dela, o Ambrose. Só que o Ambrose, ele também não quer continuar. Então ele acaba indo embora com os outros. Só que ela acaba sendo castigada, eles colocam na cabeça dela assim, como se fosse um negócio de ferro, assim, uma grade de ferro, para que ela não possa, para que ela possa ficar daquele jeito, porque eles dizem que era assim que eles se sentiam. Então agora ela ia andar com aquilo na floresta. Deixaram ela ali para morrer, na verdade, porque ela ia andar pela floresta, não ia conseguir caçar, não ia conseguir comer, não ia conseguir fazer nada. E ela fica andando pela floresta até que ela encontra, quando ela está próxima da morte, ela vai fazer uma oração, e quem ela encontra? Uma bruxa chamada Scatarte. Essa bruxa, ela é uma bruxa que mora na floresta e ela tem poderes ali ligados a um lado não muito bom da religião druida, ali, dos druidas, da religião celta e tudo mais, porque isso existe, tá? Mas aí depois eu já vou contar a história dessa bruxa também. E essa bruxa dá um coração sangrando pra ela e diz pra ela, vem a mim, fique comigo e tal. E ela meio que faz um pacto ali com aquela bruxa. Daquele dia em diante, ela acaba se vingando de todos eles, ela encontra a colônia, ela volta
e ela volta com a Escatarte. E quando chega lá, ela começa a mandar em todo mundo de novo, diz que vai poupar muita gente por misericórdia e assim, ela começa a ser bem tirana. E o que acontece? Os campos começam a dar, ali a colheita começa a ficar boa, eles começam a ter comida, só que todo ano eles precisavam sangrar a terra para que tudo continuasse ali florescendo, e isso era uma orientação da Escatarte. Até que um dia eles começaram a ficar revoltados com aqueles sacrifícios e tal, o que a Escatarte orientou a Thomasin a fazer? A matar todos eles, porque seriam espíritos que ficariam presos a ela, mas o sangue teria que ser derramado então ali naquele território. E foi o que a Thomasin fez. Primeiro ela envenenou todo mundo, depois ela matou todo mundo e depois a própria bruxa Escatarte acabou matando a Thomasin. E assim todos viraram fantasmas, ali peregrinos que não têm paz, não deixam a terra e ficaram responsáveis por ser os guardiões dessa terra. E quem era essa bruxa tão poderosa, que inclusive é basicamente a primeira suprema ali, que é comentado ali no Coven, né, na temporada do Coven, que quem interpreta ali é a Lady Gaga. Essa bruxa, ela era mesmo uma bruxa, ela veio então ali da Inglaterra, muito antes ali dessa colônia de Roanoke existir, e ela veio escondida num barco inglês. Quando eles descobrem que ela está escondida lá, eles acabam culpando ela, porque parece que a viagem foi turbulenta, eles tiveram doenças, tiveram muitas coisas que aconteceram, e eles acreditavam que uma mulher a bordo causava tudo aquilo. Quando eles descobriram ela escondida lá, eles pegaram ela, sabe? Ela estava só escondida, faminta. Eles pegam, prendem ela e dizem que vão queimar ela. E aí o que ela faz? Ela pede ali para deuses antigos, é assim que é colocado, deuses antigos que não eram assim tão bondosos, eles exigiam algum sacrifício, e ela entrega tudo que ela tem ali, toda a vontade, a alma, tudo para esses deuses antigos, e ela consegue assim matar todo mundo da tripulação. Depois disso, depois dela fazer isso, quando ela desembarca, então ela é ali, basicamente, ela fica na floresta e ela começa a ter todos os poderes, e ela tem os 7 poderes ali, as 7 maravilhas de todas as bruxas supremas que a gente vê no Coven. Então essa é a história da Escatarte, e é por isso que ela acaba fazendo isso com a Thomasin, porque a Thomasin acaba se ligando a ela e automaticamente todos os outros. Só que eu nunca vejo ali, nunca aparece, por exemplo, a Escatarte morrendo. Então eu não sei quantos séculos ela acabou durando. Eu sei que ela tinha um apetite sexual muito grande. Voltando agora ali para a família Shelby, agora que a gente já contou o que acontecia ali na colônia, né? Quem são essas pessoas que aparecem com tochas e tal? Só que eles só aparecem, lembrando, na lua de sangue. Então são 6 dias que eles passam ali naquela lua. Escatarte, ela só fica mais forte, tá? Ao passar de cada lua, então ela já está muito poderosa. Então eles começam a tentar entender o que aconteceu e onde está a Flora. Quando esse Clicket aparece, faz essa sessão toda, depois que ele convence todo mundo, né, que enfim, falou com a açougueira, e ele falou mesmo, ele não era mentiroso, assim, ele não era um charlatão. Só que ele vira e diz que ele quer $25 mil. E aí já mostra uma outra realidade. Que é o quê? A realidade das pessoas que têm aí esses dons e são milionários, porque utilizam esses dons, vendem esses dons aí por preços exorbitantes para pessoas que estão desesperadas. Para vocês terem uma ideia, o valor inicial do lance da casa era 21 mil, eles compraram um por 40, mas teriam conseguido comprar aí pelos seus 25, então ele cobrou o valor de uma casa. Eu sei que a Ali estava tão desesperada que a Ali pagou, e a Ali disse que pagaria qualquer coisa para ter a filha dela de volta. Bom, ele diz que ele vai começar os trabalhos e tal, e bibibi, e acaba dando uma olhada. Ele vai até a floresta e tenta ver ali como que funciona, e ele sabe que é como se fosse uma dimensão, é muito engraçado, porque é como se fosse uma dimensão paralela, porque quando as coisas começam a acontecer, tem um momento em que a Shelby, ela vai presenciar umas coisas na floresta, e que é na verdade ali a açougueira falando com as pessoas e castigando inclusive o homem com a cabeça de porco, que depois vai ser então o fantasma do homem porco. E quando isso vai acontecer, você vê a modificação, é quase como se caísse em um lugar, sabe, em outra dimensão. É muito louco isso aí. E aí ele pega e vai tentar entrar nessa dimensão. E ele avisa que ele vai ver ali, vai tentar conversar, vai tentar barganhar, tentar ver onde está a Priscila, blá. Aí, beleza, tudo bem. Todo mundo tá acreditando que esse Clicket vai ajudar e tal. No dia seguinte, o que acontece? Tá todo mundo ainda nas buscas e tudo mais, e o Clicket ele diz que eles vão então pra floresta fazer ali algum tipo de
ritual e tal. Quando inicia, ele faz ali, conversa com a açougueira. Enquanto isso, a Shelby tá num canto. E quando ela vai procurar o marido dela está fazendo o quê? Com a Skatart. Tipo, ela pega no ato, assim. E tem os Polk que estão ali assistindo. Gente, é uma cena muito bizarra. Mas enfim, ela vê essa cena aí. E ele tá lá tentando começar, iniciar ali todo o processo. E a Skatart já tá se aproveitando ali da situação. E o Matt ali tá, enfim, né? Matt. E aí, o que acontece? A Shelby, quando pega, fica histérica, ela começa a brigar, e ele diz que ele não sabe o que tá acontecendo, ele tá meio em transe mesmo. Ele não sabe o que tá acontecendo, mas depois a gente vai descobrir que ele não tava em transe coisa nenhuma, tá? Mas então, ali é uma reprodução, então eles têm que reproduzir o que eles estão contando. E tudo bem, o que ela faz? Ela fica com raiva e liga pra polícia, e aí a polícia vem e prende a Lee. Ela conta dali pra poder se vingar do Matt. Olha também que legal, né, que as pessoas são. Bom, aí no meio disso tudo, eles começam a saber que então essas coisas existem. Ela acaba perdoando o Matt, mas ela já sujou o nome da cunhada dela. Ela já contou o que tinha na fita. E aí ela começa a prestar depoimento, vários depoimentos e tal. Fica ali presa prestando depoimento. Mas ela sabe que eles só podem tentar segurar ela por 48 horas. Se não tiverem mais provas, eles precisam soltá-la. Aí o que acontece? Nessas 48 horas, cara, vai acontecer muita coisa. O Elias vai voltar, o professor. Então o Elias vai dizer que ele ficou com a casa até um determinado tempo, depois de 97, aí ele não teve mais dinheiro para manter a casa e a casa foi a leilão. Porque ele não morava na casa, mas ele sabia que a casa não era um lugar para ninguém morar. Então ele acaba ficando com a casa, pagando por tudo. Só que aí quando as coisas apertam, ele basicamente deixou ir para leilão e não avisou ninguém. O Matt também acaba descobrindo que tem a palavra murder escrito na parede e coberto com papel de parede. Nesse tempo também, eles vão tentar procurar então a Priscila, porque ele diz que conhece, o Elias conhece a Priscila. E aí esse professor aí vai pro mato com eles e tenta procurar a Priscila. Quando eles estão quase encontrando, eles conseguem ver a Priscila e tudo, mas ele acaba recebendo uma saraivada de flecha. Quando eles olham, é a lua de sangue, não adianta fazer mais nada. E é ele que conta. Primeiro a gente escuta o Clicket, né? Quando começa tudo a acontecer naquela primeira sessão que ele fez espírita, é só falar a palavra Croatoan que todos desaparecem. E aí a Shelby tenta fazer a mesma coisa, e é quando Elias diz pra ela que na lua de sangue não adianta. Ela pode falar Croatoan porque não vai adiantar. Eles acabam podendo interagir e viver e agir no mundo dos vivos. Bom, Priscila foi vista, né? E isso é um fato interessante. E aí o que vai acontecer? Depois que ele morre, ele toma aquelas flechadas, eles correm. Depois quem vai voltar é o Clicket, e o Clicket vai tentar mais uma vez fazer uma barganha. A barganha também não vai dar certo. E aí ele vai pegar, vai tentar fazer num outro dia. E nesse outro dia ele vai estar num Uber, ele vai acabar vendo a Flora, ele corre e pro meio do mato para ir atrás da Flora, porém ele acaba não vendo nada. E quem vem contando depois também a história da Skatart antes de desaparecer no Uber vai ser ele, quando ele vai lá conversar com eles para tentar entender como tudo aquilo funciona. E aí é que ele vai saber da história então da Skatart, contar para eles, e aí também a gente vai ficar sabendo. Eu só adiantei aqui para não ficar sem sentido, ok? Bom, e aí o que vai acontecer? No meio disso aí, eles começam a esperar, né, o homem voltar. Ele diz que vai tentar outra coisa e ele não volta. Ele diz que vai até o hotel dele, já vai voltar, e nada do cara voltar. E aí o que acontece? Eles vão lá, estão desesperados, já vão começar a brigar de novo, quando de repente eles começam a ouvir barulhos. A noite começa a cair, barulhos começam a acontecer, pessoas com tocha, eles se veem cercados, tem homem porco, cara, tem de tudo de bizarro que vocês podem imaginar, até que aparece um homem. E esse homem é quem? Edward Philip Mott. É um homem que está todo vestido ali na época de 1762, porque ele é o primeiro morador da casa. Foi ele que construiu a casa e acabou ali ajudando o casal a sair de lá. E ele diz que ele quis sair de lá porque ele não queria mais dois fantasmas convivendo com ele, porque ele prezava muito a individualidade dele. Cara, isso é muito da hora. E ele vai ajudando eles vão por um túnel por muito tempo, e ele vai lá ajudando eles, e ele diz que foi ele que construiu aqueles túneis, porque foi ele que construiu a casa.
Então ele desce aqueles túneis todos e eles acabam na floresta. Só que quando chega na floresta, ele diz que só pode levar eles até aquele pedaço. E eles acabam andando a esmo na floresta quando eles enxergam uma cabana. Quando eles reparam de quem é a cabana, dos Polk. Quando chega, nesse momento, eles já tinham conseguido encontrar a Flora. Então tá os três acabam na cabana dos Polk. E aí, quando chega lá, aí conta-se a história, né, do homem-porco, que teria sido um ancestral deles e depois teria virado ali um espírito. Ele matava porcos e durante a noite ele matava pessoas ali usando uma cabeça de porco. Por isso que tinha aquele cara que falava porco, porco, porquinho, porquinho lá na primeira temporada na Mother House, tá? Também tem vídeo aqui no canal. E aí, o que acontece? Eles acabam na mão dessas pessoas que também ingerem pessoas. Então, eles estavam ali, basicamente, ali para morrer. Mas acontece que tinha um acordo. E como era lua de sangue, isso acabou virando um problema. A senhora Polk, porque eu nem sei o nome dela, acaba dizendo que ela vai entregar todos eles ali para Thomasin, ali para açougueira, porque ela tem um acordo que a açougueira não se envolve nas plantações dela, que depois a gente vai descobrir que é ali da folhinha verde, que as pessoas gostam de fumar, e também tem ali um pouco de pó branco, que ela também costuma comercializar. Então eles tinham muito dinheiro, por mais que eles fossem ali lá no mato, os caras tinham dinheiro. E acabava subornando todo mundo. E ela entregaria a eles, né, a açougueira, para que a açougueira pudesse então fazer o sacrifício de sangue anual dela. E quando não tinha ninguém morando na casa, ela ajudava a encontrar uma pessoa para a açougueira fazer isso. Porque o que acontece? A Shelby pergunta, então por que você quis comprar a casa, né? Ela disse que sempre tenta comprar a casa para que ninguém vá morar na casa e não irrite a açougueira. Era só para preservar. Mas todo ano alguém precisa ser sangrado. Isso desde que a colônia passou a existir dessa forma estranha. Bom, e aí o que ela faz? Ela bate assim no pé da Shelby. Cara, o bagulho é bizarro demais, hein? Bem no pé assim da Shelby. Nossa, é horrível. E aí ela pega, coloca todo mundo dentro de um caminhão, começa a levar, ela tá levando para a açougueira. Quando chega lá, ela tira a menina de lado e entrega ela para a açougueira começa a chegar. Nesse momento, vai morrer todo mundo. E aí, a Priscila tinha garantido que a menina, a Flora, seria a última. Mas, na verdade, a açougueira decide que a Flora vai ser a primeira. E nessa hora, ela pega e começa ali a amolar as coisas ali para poder, então, fazer o ato. Quando, nessa hora, o próprio filho da açougueira abraça a açougueira, né? Primeiro, enfia ali uma faca nela. Depois ele pega, abraça ela e se joga no fogo com ela. E assim ela acaba morrendo, pelo menos ali naquele ano, pelo que eu entendi. Bom, e aí o que acontece? Eles pegam e salvam a Flora, né? E quem corta as cordas e tal é o Edward Philip Mott, que acaba tirando eles de lá, porque lembra, ele não quer mais fantasmas ali. Então ele ajuda eles a se soltarem, só que os outros que estão na tribo começam a atacar também. Eles também precisam sangrar a terra. A lei é para todo mundo. E aí eles pegam e começam ali uma perseguição. Só que ali ela acaba sendo liberada do interrogatório e vê todas as mensagens que o irmão dela deixou. Ali já estava no meio do caminho, pega o carro, é nessa hora que ela atropela uma galera ali, depois eles acabam entrando no carro, todo mundo começa a fugir, eles acabam no hotel barato e recomeçando a vida depois de um tempo. E assim termina essa primeira fase da 6ª temporada, que é quando então todos eles se livram disso aí. Qual é o problema? Parece que o programa acabou, lembra, era um programa de TV. E esse programa acabou atingindo 23 milhões de pessoas. E acabou se destacando ali, ele conseguiu ganhar do Super Bowl. E aí eles queriam uma nova temporada. O homem lá, o Sidney, que foi quem acabou fazendo a série ali, começa então a pensar numa possível 2ª temporada. E como seria essa 2ª temporada? Seria o retorno a Roanoke, 3 dias no inferno. Então ele compra a casa, é ele que compra a casa pela metade do preço, porque a casa, né, eles queriam qualquer valor. Ele compra a casa e ele instala vários mecanismos de susto ali, de coisa que pula, explode, barulho de porco, tudo isso para poder assustar as pessoas. O cara era muito babaca, assim, babaca demais, ele só queria fama, o negócio dele era a fama. E ele pega e chama quem? Aí começa a passar, tem umas partes que são até cômicas, porque vem a atriz que fez então a Shelby, que é a Sarah Paulson,
E o nome dela é Audrey, e ela é inglesa, e ela tem um sotaque britânico bem carregado, e foi ela que interpretou, então tem aquela coisa toda, né, que a gente imagina assim, de atores e tal, uma coisa meio, né, e ela acaba se casando com o Evan Peters, que faz ali o Edward, na temporada que eles tinham ali interpretado, que também está ali escalado para participar disso aí. Eles querem fazer como se fosse um reality show, com as pessoas que passaram por aquilo e os atores que interpretaram eles. Então eles juntam todo mundo. Então quem interpretou a Shelby foi então a Audrey. Quem interpretou o Matt foi o Dominic. Quem interpretou a Lee foi a Monet. Então vão aparecendo ali, né, os personagens e tal. Inclusive, ali os dois, né, a Audrey, que teria interpretado a Shelby, e o Evan Peters, que teria interpretado o Edward ali, né, o Edward Philip Mott, eles acabam se casando, mesmo com uma diferença de idade, que também é ali uma abertura. Ela vai mostrando como era difícil, ela achava que era difícil e poderia ser impossível uma mulher da idade dela se casar com um homem mais novo, então também é um certo apelo. E quando a Shelby diz pra ela, nossa, nunca é tarde pro amor, né? E aí ela diz, então quando é tarde, né? Tipo, quando a minha vagina se petrificar. Enfim, aí acontece, né? Tudo isso, então estão todos os atores ali. Só que tem um problema. Quando começou, antes de todo mundo ir pra esse lugar, já estava acontecendo coisas estranhas. Uma pessoa já tinha aparecido morta durante ali a montagem de tudo. E ali a assistente do Sidney ficou muito brava, porque o sindicato, enfim, orientava alguns dias ali as pessoas ficarem sem trabalhar para poder, enfim, superar o que aconteceu, porque foi uma coisa violenta. E ele disse que não, que eles iam continuar, e ele já estava perguntando do elenco. E tem uma hora que a assistente dele diz, caramba, não tem outra coisa que você pense além disso? E ele diz que, infelizmente, ele tá triste, mas ele precisa continuar. E aí ela pega e já é avisado. Primeiro que já é avisado que só uma pessoa vai sobreviver desse reality show, que o reality show não vai dar certo, que as fitas vão ser encontradas muito tempo depois e tal. Ele instalou 75 câmeras, se não me engano, na casa, e ainda tinham as pessoas que tinham suas câmeras próprias, assim, celulares e tal. Meu, que dá muito aquele efeito Bruxa de Blair mesmo, não tem jeito. Cara, se vocês não assistiram o vídeo, assistam, porque é muito parecido mesmo nessa parte. Então aí, olha quanta mistura, MTV, o Bruxa de Blair, tipo, tem muita coisa. E aí vai também, né, por uma vertente aí, onde ele começa a recrutar as pessoas, e aí cada um vai por um motivo. Os atores, eles vão pela fama, pelo dinheiro, tem os que não ficam felizes porque não foram escalados, e tem os que ficam alucinados. Então, dessa vez, eles não vão ter só que lutar com as pessoas da colônia de Roanoke durante a Lua de Sangue. Eles também vão ter que lutar com uma mulher chamada Agnes, que é a atriz, né, que fez ali a açougueira quando eles estavam fazendo a dramatização. Ela incorporou a personagem e ela simplesmente saiu interpretando a personagem por todos os lugares. E aí, no meio disso, quem ganhou o prêmio Saturno foi a atriz que interpretou a Shelby, não ela, e ela tentou roubar o prêmio Saturno. Cara, é uma coisa assim muito fútil, muito maluca, assim, que parece que ele quer mostrar, sabe, que o Ryan Murphy quer mostrar que acontece mesmo ali no meio das pessoas, mas é muito maluco mesmo. E ela não sai da personagem, ela continua presa, ela tá tomando remédio, ela não foi escalada, mas ela está no lugar, ela se mudou pro lugar, ali perto, né, próximo, na mesma cidade, para poder ver tudo. E aí ela começa a rodear a casa, então quando eles entram mesmo, de fato, cada um, como eu disse, tem um motivo. Ela quer ficar ali porque ela quer viver a açougueira tem que estar lá e tem que ser ela. A Agnes tem sérios problemas mesmo, ela toma medicações e tal. A Monet, ela vai, porque é uma atriz, como eu disse, os atores, eles vão porque eles, né, querem aparecer, enfim, nesse reality que fez tanto sucesso e tal. Na primeira versão não era um reality, era contar uma história. Nesse seria um reality, como eles passariam ali todos juntos. E aí também tem as pessoas que estavam lá mesmo, e muita gente vai dizer, né, inclusive o pessoal que pagou a série, putz, mas essa gente não vai querer voltar. E de fato, né, não iriam querer voltar. E a Shelby fez uma grande bosta. Durante ali aqueles encontros que tem depois da série, que eles vão falar sobre, né, a série e tal, ela acaba tendo um caso com o Dominic. Ela passa um final de semana bem louco com o Dominic, que foi o ator que interpretou o marido dela na série. O marido descobre e eles acabam se divorciando. Então ela está indo pra lá, né, entre aspas, para tentar se reconciliar com o marido dela.
O Matt, ele não queria ir de jeito nenhum, porque ele não queria encontrar o Dominique. Então, uma coisa que ficou estipulado, o Sidney garantiu que não aconteceria, era a participação do Dominique. Só que a primeira pessoa que ele estava negociando era o Dominique, que apareceria lá mesmo para colocar fogo ali na coisa toda, para poder fazer o reality show pegar mesmo fogo, literalmente. Inclusive, ele era o único participante que tinha uma câmera no corpo íntima, porque ele achou que poderia acontecer alguma coisa entre ele e a Shelby. Bom, e aí o que acontece? O Matt, ele acaba indo só para poder ajudar a irmã dele, porque ali começa a ser questionada pelas pessoas, pelo público, sobre o marido dela, porque aquilo aconteceu e ninguém conseguiu solucionar a questão do marido dela e que ela poderia ser assassina sim. Então ela vai para tentar tirar essa imagem aí de uma pessoa bêbada que pode ter matado o marido, e ela vai participar da série para tentar limpar o nome dela. O irmão diz que está indo para poder ajudar ela nisso, mas é mentira. O irmão está indo porque ele quer encontrar a Skatart. Ele está apaixonado por ela. Tanto que tem uma hora que ele diz, ela me queria, ela me contou, ela me mostrou, ela queria que eu fosse com ela e eu teria ido. E nessa época ele ainda estava casado com a mulher dele lá, com a Shelby, porque foi ali na reconstituição que eles estavam fazendo. Então ele estava assim apaixonado. E beleza, começa tudo. E aí quem é a primeira pessoa que morre basicamente? É o Evan Peters. Porque o que acontece? Eles escutam barulho, é a açougueira, ele vai ver, só que aí o que ataca ele já não é mais a açougueira, ele acaba morrendo. É muito rápido isso, e você vê que eles demoram para encontrá-lo, porque ele conta então para Audrey que ele acaba de receber um telefonema do agente dele dizendo que ele conseguiu um papel, né, em Hollywood para trabalhar com o Brad Pitt, que ele ia vazar da série sem avisar pro Sidney. Olha só também que da hora, né? E que o agente dele que se virasse com o Sidney porque ele ia. Então, quando ele desaparece, todo mundo acha que ele foi, né? Inclusive a mulher dele, que ele foi, mas não quis avisar nada pra ninguém. Então, ela acha que é isso que tá acontecendo, mas não é. Aí tem uma hora também que a Shelby, ela está no quarto, a Shelby, né? E quem está no quarto? Thomas, ou melhor, açougueira, ou melhor, Agnes. Agnes está no quarto com o cutelo e mete o cutelo, tipo, na Shelby. A Shelby começa a sangrar e entra o Dominique, aí começa o Matt, tira a mão dela e aquela confusão, os dois acabam se pegando, sabe? E aí eles começam a pedir ajuda. Gente, a gente precisa de um médico, ela tá muito machucada. Pô, ela tomou o cutelo aqui nas costas e tal. Só que ninguém, enfim, da central, ninguém ali da produção vai ali acudir eles, porque já tá todo mundo morto. Todo mundo, gente. Sidney, todo mundo. Então não tem mais pra quem pedir ajuda. Vai ser muito rápido tudo isso, tá? Então começa toda uma loucura, eles já começam a ser assombrados logo em seguida a isso aí, começam a se dividir. Tem uma hora que a Shelby, ela vai passar pelo um corredor e encontra o ex-marido dela, né, o Matt, transando com a Skatart ali no meio do negócio. Ela fica puta da vida. E o que aquela mulher faz? Ela pega simplesmente e vai batendo, né, desferindo golpes na cabeça do Matt até o Matt morrer. E aí o que acontece, gente? Ela acaba se tornando uma assassina. E isso tá sendo filmado por 75 câmeras. E tá na casa apenas ela, né, o Matt e também o Dominique, que seria ali o ator que ela teve um caso. As mulheres estão tentando buscar ajuda, né, para poderem sair de lá e tentar encontrar ali onde o Sidney tá, para poder todo mundo ir embora, porque aquilo ali tá saindo do controle. Começam a ver as pessoas com as tochas, começa a aparecer os bonequinhos ali pela casa, tal, começa tudo e eles acabam se dividindo. Bom, aí vai passando. As meninas acabam caindo na mão dos poucos de verdade. E aí, quando chega na hora dos poucos de verdade, a coisa é bem diferente. Tipo, você já começa a ver coisas como... Gente, a Lia, ela vai sofrer muito nessa série, muito. E ela vai acabar ali tendo, enfim, ossos quebrados. Vão pegar ela, colocar numa cadeira, vão tirar um bife, tipo, da perna dela, saca? Depois vão pegar esse bife e vão fazer as duas amigas dela comer ali, a Monet e a Audrey, comerem. A Audrey, ela também ficou com problemas de alcoolismo depois que ela fez o papel da Lia. Ela culpa a Lia por ter ficado alcoólatra, cara. Tem umas coisas muito loucas nessa série. E aí ela pega e começa a forçar, eles começam a dar choque nas meninas enquanto elas não comessem aquela carne. E aí ela vai mostrando ali quais são as melhores partes e conta uma coisa que é histórico, que antigamente eles faziam isso com os bois, ali com os animais, porque não tinha geladeira. Então as pessoas tiravam pedaços dos animais, mas não os matavam, porque se os matassem eles não tinham como conservar a carne. E eles faziam a mesma coisa, só que com seres humanos.
E aí ela tá presa na cadeira e começa ali, ela vai ser torturada. Cara, ela vai passar por coisas assim. Essa mulher foi muito guerreira. Só que quando ela vê que ela pode morrer, ela pede uma câmera e quer mandar um recado pra Flora. Nesse recado, ela acaba confessando que quem matou o Mason foi ela. E esse vai ser todo o problema, porque essa câmera vai ficar lá. E elas vão conseguir fugir. Cada uma meio que vai fugir para um lado, até que elas voltam para casa, né? A Audrey volta com a Lee para casa, a Lee tá bem machucada na perna, nas costas e tal. E aí depois, quando eles encontram ali o Dominique mostra, porque o que vai acontecer? No meio dessa situação que a Shelby, enfim, acabou matando o Matt, ela fica desesperada e se mata. E aí ele fica mais desesperado ainda porque tá sozinho na casa. E ele diz, caramba, eu só queria participar para poder colocar fogo na série porque o Sidney tinha me prometido o papel principal em uma série. Só que assim, o Sidney tá morto, né? E ele tá lá perdidão, tipo, na casa louco, morrendo de medo. Tipo, tem uma porrada de bicho andando pelo lugar, é homem-porco, é bichinho que anda pelas paredes, tem de tudo ali. É açougueira, é gente com tocha, tá tudo uma loucura, essas meninas correndo pelo meio da floresta, até que todo mundo acaba se encontrando. E aí começam as mortes. Por quê? Quando a Lee foge, ela fica numa situação tão desesperadora que ela acaba gritando na floresta. Quando ela grita na floresta, quem aparece pra ela? A Scatart. E a Scatart faz a mesma coisa. Então deu a entender que a Scatart possuiu ali o corpo da Lee e acabou matando todas as pessoas que estavam ali, cada uma à sua maneira. Eu não vou poder dizer aqui como, né? Porque afinal de contas, senão eu vou ser bloqueada. Já falei até coisa demais aqui nessa temporada, porque é muito sangrento. E aí o que acontece? Ela acaba matando todo mundo, a polícia chega, né? Então encontram ali, porque tem ali 3 youtubers, cara, que uma inclusive é a Thaisa Farmiga, e eles acabam vendo o carro capotado da assistente e vê um fantasma ali. Então eles estão com o celular tentando encontrar a casa, sabe aqueles caçadores, né? O pessoal que tem aqueles canais de caça-casa, tal, fantasma, bibi, e eles estão tentando ir até essa casa, e eles são super fãs, assim, da série. E eles estão com medo, mas eles já estão subindo 20 mil inscritos, então eles vão aguentando, sabe? Até que tem uma hora que eles encontram o carro ali capotado e vão até a polícia. Só que a polícia não dá o menor crédito pra eles. E aí tudo bem, e eles voltam até lá, até que um deles acaba morto ali, acaba matando um deles. E aí ficam 2, né? A Thaisa mais o menino, que agora eu não lembro o nome dos youtubers, tá? Eles ficam por um episódio só. E vão ali ter um fim triste ali, terrível na verdade, e a Thaisa tá arrebentando, viu, nessa temporada. E ela mesmo que apareceu assim um episódio, ela foi muito legal a participação e meio que deu uma movimentada ali nesse final, porque ela começa a perceber que quem tá atrás pra tentar matar e tal, não são mais as pessoas que estão com tocha nem os Polk, mas sim ali. E ela também tem ali o primeiro impulso de correr pra tentar ajudar, porque ela era fã. Só que eles acabam sendo pegos pelo pessoal, o casalzinho ali de youtubers da Thomasin, da açougueira, e aí acabam também sendo basicamente ali o certo é empalados, né? Enfim, eles são ali colocados ali numa vara, não precisamos dizer como, e queimados ali. Então acaba nessa parte, eles sangram a terra também desse jeito. E aí não precisa dizer que eles acabam presos ali também, né? Como todos os outros. A açougueira de verdade aparece, mata a Agnes, porque a Agnes, afinal de contas, não era açougueira, ela era uma atriz. E aí começa todo o rolê de verdade mesmo. E como isso vai terminar? Depois que eles terminam aí esse sacrifício, aí o que vai acontecer é uma grande confusão, a lua de sangue vai passar, eles já conseguiram o sacrifício que precisava, só sobrou uma pessoa, na verdade sobraram 2 pessoas vivas, que foi a Audrey, então a Sarah Paulson e a Lee, só que quando chega nessa situação, a Sarah Paulson começa a gritar quando a polícia chega que quem tinha feito tudo era ela e meio que tenta atacar, e a própria polícia acaba matando a Audrey, achando que é a Audrey que tinha feito tudo aquilo, matado todas aquelas pessoas que estavam lá, e na verdade tinha sido a Lee que já estava sendo cuidada ali dentro de uma viatura. E só um adendo, tá? Quando elas fogem para casa, depois que elas precisam retornar para casa dos Polk, elas precisam pegar uma fita, tá, gente? Desculpa, isso me fugiu, porque muita coisa eu tô falando aqui de cabeça. Elas precisam pegar a fita, a Lee quer voltar de qualquer jeito, porque a Lee quer pegar a fita que ela assume o assassinato do Mason. Então isso também faz elas voltarem ali, sair da casa para voltarem. E foi um dos motivos que fez a Lee acabar ali em maus lençóis, literalmente. Mas ela precisava daquela fita, da destruição daquela fita, mas depois parece que essa fita vai ser encontrada, enfim, vai ser mó tensão.
Só que também é filmado quando eles obrigam ela a fazer a utilização do certo pó branco. Então eles começam a ligar várias coisas que aconteceram ali com o estado alterado que ela estava, porque parece que eles tinham uma qualidade um pouco diferenciada daquela substância que fazia a pessoa ficar muito, mas muito diferente de qualquer outro, sabe? Era tipo purão mesmo. Então, e aí o que acontece? A polícia tira então ali de lá, vai dar tratamento médico, a coisa toda. O negócio vira assim, a temporada nunca vai ao ar. Então eles encontram as fitas, dá maior repercussão e tal. Bom, começam os julgamentos, porque afinal de contas, muitas pessoas mortas e quem tá lá de novo? Ali, né? Então ali começa a passar por julgamentos e tal, até que chega o dia do julgamento do marido dela. E aí, quando chega o julgamento do marido dela, ela é absolvida, tá, de outros crimes, porque eles enxergam ela ali matando outras pessoas e enxergam a droga, vê tudo que ela passou, o estado alterado, então por isso ela é ali, acaba sendo inocentada. Mas pela morte do marido, ela não seria inocentada se a advogada não tivesse sido muito boa, porque quem testemunhou contra a própria mãe foi a Flora. Ali, quando foi pro mato matar, então, o Mason, a filha dela conseguiu ver, a filha dela estava em outra dimensão, mas viu. Quando ela apareceu, ela tentou gritar, Mason apareceu, e ela bateu na cabeça do Mason, então a menina viu tudo. Só que aí ela entra em descrédito, a Flora, porque ela diz, e quem disse isso pra você? Quem mostrou isso pra você? E ela diz, a Priscila. Aí você tá num júri e fala, é a minha amiga fantasma, né? Tipo, então, não teve ali muita credibilidade, ela acabou sendo absolvida, mas a filha dela não falava com ela, não tinha, ela morava com a avó, era uma luta ali, elas não conseguiam se entender. E é nessa hora que nós nos deparamos com quem, gente? Com a Lana Winters, muito velhinha ali, já tá, né, bem coroa assim, já tá quase aposentada, e ali quer fazer parte de qualquer jeito do programa dela. Porque ela quer que tenha assim uma grande visibilidade e a filha dela entenda que ela a ama e só quer ter uma vida com ela e tal. Só que nisso, o que aconteceu? Os Polk acabaram invadindo ali o território, vamos colocar assim, de gravação da Lana Winters com a Shelby. Primeiro que a Lana tinha ficado um pouco irritada e dito para ela por que ela tinha feito isso logo no programa dela, né, feito ali, querendo gravar coisa no programa dela, e ela diz que sabe da importância e da força do programa dela, então ela apela e diz que é por causa da filha dela, sim. É tudo parado, tipo, eles começam a escutar uns tiros, aí cortam a transmissão e ninguém sabe direito o que aconteceu, mas o que aconteceu foi que os Polk acabaram aparecendo lá, dispararam um tiro em todos os lugares, assim, foi um tiroteio. A Lana acabou machucada, né, a Lana Winters acabou machucada e, enfim, hospitalizada. Eles não transmitiram ali o programa naquele dia, só que aí ali descobre que a Flora desapareceu da casa dos avós e não poderia ter sido ela porque ela estava na entrevista da Lana, e aí a Lana passa também a acreditar um pouco mais aí na Lee. Bom, ali não tem outro lugar para buscar senão na casa de Roanoke. E quando chega lá, novamente, é lua de sangue, ela se depara já com um grupo de pesquisa paranormal, tipo, né, vamos prender um fantasma. E esse grupo de pesquisa acaba morrendo aí todo mundo e acaba ficando só ali de novo. E policiais também que estavam lá acabam mortos também. Ela acaba encontrando a Flora, só que a Flora não quer ir embora. A Flora quer morrer porque ela quer ficar com a Priscila, porque as duas juntas conseguem fugir da açougueira todos os anos e não precisam estar perto da açougueira se elas ficarem juntas. A mãe dela, com muito desespero, diz pra ela que ela não tem condições de ficar ali, ela fica ali por dias, a polícia cerca o lugar, sabe, porque querendo ou não é quase como se fosse um sequestro com refém, porque eles começam a encontrar os corpos e tal, e aí ali acaba sendo colocada ali como uma sequestradora que tá com a Flora e tal, e não é nada disso, e as duas começam a conversar, e aí num desespero assim de mãe, ela vira e diz: minha filha, me perdoa, mas se eu ficar no seu lugar, tem como, né, teria como a Priscila ter paz se eu ficar com a Priscila? Ela disse: mas para você ficar com a Priscila você teria que morrer, seria mais ou menos isso, né, tô resumindo aqui. E ela disse que tudo bem, que por ela faria isso. E aí já passa a casa se incendiando, né? E ali, junto com a Priscila, já morta, né? Obviamente, o fantasma das duas e a Flora enxergando aquilo ali. E ela tinha dito antes de, enfim, fazer o ato, que a Flora poderia visitá-la sempre que quisesse na lua de sangue, porque elas sempre estariam ali. A casa não existiria mais, mas elas estariam circulando por ali sem o perigo da açougueira machucar a Flora.
Vocês lembram que eu falei pra vocês que quem construiu a casa foi um homem chamado Edward Philip Mott. Qual era o sobrenome do Dendry? Lembra do freak show maluco lá, o cara que, enfim, né, comia os doces lá, achava que era uma criança, queria fazer parte do circo, e era todo doido, mas era rico, e a mãe dele acaba dizendo pra ele que ele era de uma linhagem de pessoas muito importantes, que ele era de uma linhagem nobre, e que primos iam casando com primos para manter ali o dinheiro, a riqueza na família. Eles eram muito ricos. E que não era difícil encontrar ali na árvore genealógica deles um excêntrico, acho que é excêntrico que ela fala, ou dois. Na verdade ela quis dizer psicopata, mas beleza. E aí o que acontece? Ela vai falando isso pra ele. E aí a gente encontra então o primeiro ali que surge na série, que foi quem construiu a casa de Roanoke, que é o Edward. O papel que o Evan Peters acabou fazendo. Então ele foi o primeiro Mott, porque pelo que eu entendi foi isso, porque o sobrenome dele é Mott. E ele já é dito ali por uma historiadora que ele era um homem excêntrico, que ele na verdade ele era bem surtadinho mesmo. E inclusive ele morava naquele lugar, mas ele era um homem muito rico, colecionador de arte. Aquele lugar era como se fosse assim, gente, um lugar esquecido do mundo, assim. E um homem rico decide morar lá por quê? Né? Ele disse que tinha fobia social. Ele tinha vários problemas, assim. Então ele não gostava de pessoas, ele vivia com os quadros, enfim, ele já tinha lá seus probleminha. E também ele tinha um caso com o empregado dele. Um dia, por que ele foi o primeiro a ser sacrificado? Um dia ele chega com uma obra de arte, ele tinha ali outros escravos trabalhando para ele, e esse escravo, tinha o escravo que era o amante, que vivia como se fosse ali o dono da casa, quando ele não estava, mas enfim, os dois eram ali amantes, ali, como se fosse um casal normal. Ele tinha uma mulher e filhos que teriam ficado na cidade, e ele ficou ali isolado, recluso, como ele gostava de viver, com os quadros dele, as obras de arte. E ele chega com uma obra de arte que é destruída durante a noite por quem, gente? Pela açougueira. E aí ele acaba querendo saber qual dos escravos teria feito aquilo. E aí é quando ele prende todos ali naquele alçapão onde o professor Elias tinha se escondido, quase aí mais de 250 anos atrás, prendeu todo mundo ali e fechou. Só que durante a noite a açougueira acabou matando ele. Então ele foi o primeiro que ela sangrou ali naquela terra ali, que é conhecido na história. E ali eles encontram o corpo. O amante dele teria fugido e depois foi encontrado, acusado da morte do patrão dele. Enfim, não contou que as pessoas estavam presas ali, sem comida e sem nada. Quando eles são encontrados, eles já estão todos mortos em situações assim horríveis. Então o Edward Mott, ele foi ali o primeiro, pelo que eu entendi. A família Mott começa então ali a ser contada dentro ali da história de American Horror Story, porque não tinha mais nenhuma outra conexão. Então quando eu vi o sobrenome Mott, eu falei, bom, eu acho que nada é por acaso no universo de American Horror Story. Então, bom, essas foram as conexões, depois nós vamos encontrá-las, várias delas a gente já vê em outras temporadas, como é o caso da Scatart ali na temporada do Coven, entre outras coisas, e todas aí as alusões a outras séries, a filmes e tal, e lendas e tudo, e como funciona o mundo das estrelas. Olha só, pra vocês terem uma ideia, quando a Aldrin tava quase morrendo, né, a atriz, a Sarah Paulson e tal, ela começa a fazer um vídeo pros fãs, tipo, dizendo pra ela o quanto ela os amava e quantos papéis ela poderia ter feito e que não fez, mas que ela amava muito eles e que foi incrível tudo que eles passaram, tipo, ela tava fazendo tipo um stories, assim, da morte dela, tipo, uma coisa muito louca mesmo. Passa também todas as esferas, os reality shows, porque é quando eles voltam lá, como são esses programas, né, que eles acabam fazendo essas dramatizações, depois são os youtubers, todas as formas mesmo, mas principalmente a forma da televisão é mostrado muito, mas muito de cara, como os produtores eles agem, como as coisas podem acontecer, como ele manipulava a casa para a casa ser assustadora e tal, que acabou nem precisando disso, mas é basicamente isso que é contado, e de quebra a gente fica sabendo aí um pouco da história de Roanoke, uma vez que também a palavra Croatoan aparece na boca então da Billie Jean quando ela está lá na casa, né, na casa da Mother House, que ela acaba falando da palavra Croatoan e mencionando Roanoke. Então tem aí essa explicação. Essa colônia aqui, a Billie Jean fala na casa, que também é a Sarah Paulson, que faz uma vidente, ela é contada também ali, né, nessa história aí, onde eles falam aí sobre todos esses programas e todas essas coisas de terror. Bom, gente, eu espero que não tenha ficado muito confuso, é que a série, ela sempre tem muitas personagens, mas quem curte aí sempre acaba entendendo, então
Se ficou faltando alguma coisa, é claro que deve ter ficado aí alguma coisa de fora. Podem deixar aqui nos comentários, como sempre, obviamente. E claro, né, gente, não tem cérebro que guarde tudo. E é isso, gente. A gente vai encerrando, então, a temporada Roanoke. Gente, assistam também os outros vídeos, mesmo que vocês não assistiram a série ou já assistiram, pra dar uma relembrada aí. De repente, vocês voltam a reassistir, que é bem bacana, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A gente continua nos comentários. Um super beijo pra vocês. Ah, e se ficaram até aqui, deixa aquele like, não esquece. E até um próximo vídeo. Fui!